Boa noite, meus irmãos. Deus abençoe a cada um. Deus abençoe os irmãos através da internet, que têm tirado um tempo para adorar a Deus juntamente conosco. Que Deus assim abençoe cada um, no nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Êxodo capítulo 12, versículo 37 e 38. E depois São João 6, verso 64. Uma mistura de gente acompanhou a terceira puxada. Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar os meninos. E subiu também com eles muita mistura de gente, e ovelhas e bois, uma grande quantidade de gado. São João 6, verso 64. Mas há alguns de vós que não crê, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. Nosso querido Deus, a exposição das tuas palavras esclarece. E assim o Senhor faça resplandecer nos nossos corações esta luz de hoje, ó Pai, a tua palavra, profetizada outra vez pelo ministério profético da esposa através de uma só pessoa. Pai, visita-nos, fala conosco, toma esse pouco de pó nas tuas mãos e usa como o Senhor queira usar, perdoando os nossos pecados, as nossas faltas e falhas, e nos ajudando, ó grande Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Poder assentar, meus irmãos? Uma mistura de gente acompanhou a terceira etapa. O irmão Brana disse que o problema que Moisés enfrentou foi com aquela mistura de gente que saíram junto. Quando Deus libertou os hebreus do cativeiro ali no Egito, que eles passaram 430 anos, não era somente os hebreus que eram escravos, tinha muitos sírios, muitos babilônicos, filisteus, muitas nações estavam ali também como escravo, porque o Egito dominava o mundo, né? E onde eles iam, eles traziam o povo para servir como escravo. Eram as máquinas, né? Eles eram as máquinas para construir os edifícios, palácios, e servir aos egípcios. Mas quando Deus libertou os hebreus, né, que eram chamados hebreus, os filhos de Israel, que desceram em um número de 70, primeiro foi José, vendido como escravo, depois se tornou governador, depois veio toda a família, e eles já estavam ali, conforme Moisés escreveu, eram 600 homens, fora os meninos, fora as mulheres. Então, como o irmão Brana relata, calcula-se 2,5 milhões de pessoas que saíram do Egito. Mas também saiu uma mescla de gente. Eles também tinham seus costumes religiosos, né, políticos, e você sabe que os costumes, eles vão pregando os seus costumes, as suas religiões, e assim os estrangeiros, para onde vão, eles levam as suas religiões, né? E o irmão Brana diz que eles foram que causaram o problema. Foi aquela mistura de gente. Porque eles não saíram com a mesma fé do Egito.
Não, eles tinham seus costumes, seus idiomas, tudo diferente de Israel. Israel tinha promessa de uma terra, eles não tinham promessa. Quando Deus libertou os hebreus, saíram juntos. Eles já eram conhecidos, já falavam o idioma de Israel, dos hebreus, o aramaico, o hebraico. Mas eles não tinham promessa. Eles não tinham a promessa, eles não eram filhos de Abraão, eles não tinham sangue de Abraão, não tinham a promessa de Abraão, não tinham o Deus de Abraão. Então eles trouxeram problemas no acampamento. Então por isso eu intitulei Uma Mistura de Gente Acompanhou a Terceira Puxada. Porque eles estiveram ali no Egito como povo de Deus. Quando saíram do Egito, já passaram a ser a igreja, porque no grego, igreja quer dizer os chamados para fora. Então, no deserto, eles eram a igreja. Eles eram a igreja. Mas eles ficaram, Deus tirou eles do Egito, ficaram 40 anos no deserto. Deus tinha que provar eles, como Deus também nos prova. Às vezes nós pensamos que nós viemos a Deus para ter uma vida muito boa, uma vida sem luta, sem prova. Agora nós somos crentes, né? Os crentes estão livres de tudo. Não. Quando você se torna um cristão, a coisa fica pior para você. Porque você sai de um reino e entra no outro, você sai de um domínio e entra no outro. Você está agora no domínio de Deus. Satanás é seu adversário. Você é o seu próprio inimigo, você tem que vencer a você, vencer o mundo. Então, quando você está servindo o mundo, você vive, anda de qualquer forma. Mente, rouba, faz tudo. Mesmo que você queira viver uma vida certa, correta, mas você é tentado. Quando você vem a Deus, multiplica isso por mais 4 vezes a tentação, as provas, tudo. Foi o que aconteceu com Israel. Quando viram água em Mara, as águas eram bonitas, mas só que eram amargas, não dava para tomar. Então, o irmão Brana disse na mensagem Hebreus que Deus gosta de nos colocar em problema para ver o que é que nós vamos fazer. Você sabe que chega aquele tempo que Deus se afasta de você. Depois ele te dá muito treinamento, ele se afasta para ver o que é que você vai fazer sozinho. Sem ele. Há um tempo que você vai com ele, há outro tempo que você vai sem ele. Em aqueles momentos de prova, por isso Jesus disse, vigiai. Ele não disse orai somente, ele disse orai e vigiai. Então, chega esse momento difícil. E Israel, na sua cabeça, eles tinham uma promessa. Moisés ia tirar eles dali, e em poucos dias eles estariam na terra, mas eles também não sabiam que a terra estava cheia de inimigos. Eles tinham que lutar para possuir a promessa. Não era de mão beijada. Por isso, aquele povo que saiu do Egito com Moisés, o Egito não saiu deles. A pessoa sai do mundo, o mundo não sai dele. Sai da denominação, a denominação não sai dele. Sai da primeira e segunda etapa, mas aqueles costumes não saem. Então Deus tem que limpar o vaso. O vinho, os cachos de uva eram deslumbrantes, o vinho era novo, mas os vasos eram velhos, rotos. Estavam sujos de costume. Veja que eles desejaram novamente a carne, o alho, aquela comida saborosa do Egito, quando Deus estava dando maná do céu. Deus fez chover maná, chover codornizes, para alimentar 2,5 milhões de crianças, velhinhos,
Olha, era uma nuvem de codornizes. Imagina quantas toneladas de maná por dia caía ali no deserto. Quantas toneladas para alimentar milhões, 2,5 milhões de pessoas. E Deus alimentou eles por 40 anos. O sapato não gastou dos pés. Durante 40 anos. A sandália não se gastou dos seus pés. Não tiveram falta de nada. Mas eles foram murmuradores, idólatras, ingratos, até um ponto que eles fizeram Moisés pecar. O guia, o legislador, o profeta. E Moisés não entrou na terra por causa daquele povo. Imagina, a igreja. Estamos falando de igreja. Não estamos falando da noiva. Então, mas eles traziam nos seus lombos a semente que ia possuir a terra. Eles pensaram que eles iam possuir a terra. Mas eles traziam a semente, porque os filhos que nasceram deles é que entraram 40 anos depois. Dos 2,5 milhões só entraram 2. Josué e Calebe. Nem Moisés, nem Arão, nem Miriam. Nenhum deles, nem Ur. Eles foram sepultados no deserto. É muito lindo a história de Israel. Como eu peguei ali agora, esses 2 livros novos, 7 Eras da Igreja, os 7 Selos, aqui está toda a mensagem que o irmão Brana pregou. Tudo. Estão aqui. Aqui é a revelação de tudo, dos 7 selos. Então, a história de Israel é linda. Que Israel é só uma sombra, é só um tipo da igreja. O apóstolo São Paulo relata na sua carta aos Coríntios, no capítulo 10, tudo aquilo que aconteceu foram sombras, foram tipo para nós que temos chegado ao fim dos séculos. Então, voltamos a este povo. Agora, chegamos nos dias de Jesus, em São João 6. Jesus sabia quem cria e quem não cria. Não foi surpresa para ele quando os 70 lhe abandonaram. Não foi surpresa para ele quando a igreja lhe deixou. E ele disse, ainda um de vós é o diabo. Em Lucas diz que tinha milhares que lhe seguiam. E Jesus conhecia cada um deles. E sabia quem cria e quem não cria. Foi onde ele deu o teste em São João 6. Sempre vem aquele teste da palavra. Você pode ver que aquele povo, como o povo de Israel, você sabe que eles encontraram defeito em Jesus. Veja, ele disse que nós temos que comer a carne dele, beber o sangue dele. A igreja veio e disse, mas esse homem disse que vai destruir esse templo em um dia, e em 3 dias ele vai reedificar. Mas demorou 40 anos para fazer. E ele não deu explicação. Ele não explicou nada. Porque ele sabia que eles não criam. Por isso ele disse, não lanceis as vossas pérolas aos cães. Ele sabia quem cria e quem não cria.
verso 64, né? Agora, esta multidão mista sempre acompanhou a igreja. Acompanhou nos dias de Moisés. Moisés é um tipo de Cristo. Acompanhou nos dias de Jesus. Eles, quando viram os milagres, eles deixaram as suas igrejas. Porque o Sinai chama atenção. Deus deu aqueles 2 sinais para Moisés. O povo saíram por causa dos sinais. Por causa dos sinais. O povo veio atrás de Jesus por causa dos sinais. Você não vê que hoje os falsos ungidos trabalham com sinais? Eles têm dons. E os dons é dado sem arrependimento. E o povo vem por causa dos sinais. Deixa eles apresentar o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, a unidade de Deus. O povo vai embora. Deixa eles falar que mulher não pode ser pastora, bispa, que a Bíblia proíbe. O povo vai embora. Então eles trazem sinais. No dia da igreja primitiva, tinha milhares que acompanhavam a igreja. Os apóstolos, por causa dos sinais. Agora, quando você chega nos dias de Paulo, na terceira puxada do ministério de Paulo, a mensagem que Paulo trouxe, o apóstolo São Pedro disse que há pontos, na segunda carta, no capítulo 3 de 2 Pedro, há pontos difíceis de entender. Ele diz que pregou o nosso amado irmão Paulo, que ensinou que os ignorantes, instáveis, detupam para a sua própria perdição. Os pontos. Jesus também tinha pontos difíceis de entender. O irmão Brano, ele fala sobre fazer uma parede reta e depois dobrar a esquina. É onde o pedreiro é testado, se é bom pedreiro. É quando ele vai dobrar a esquina, o acabamento. Levantar uma parede reta, qualquer um servente com experiência levanta. Eu quero ver o acabamento, porque aí tem uma ciência. Então, aqueles pontos difíceis que Jesus trouxe. Vê aqueles pontos. Você pode ver que a multidão mista está na igreja primitiva. Mas eles sempre querem introduzir alguma coisa. Na igreja primitiva, eles introduziram a circuncisão. Você vê que teve um concílio em Jerusalém para tratar o assunto. Quem trouxe aquilo? Os judeus, os fariseus. Uma multidão grande de sacerdotes estavam obedecendo à fé. Então eles trouxeram os costumes. Então Deus tinha que levantar um mensageiro com uma mensagem. Aí você, lendo o livro de Gálatas, você vai ver que Paulo disse, porque se você vai tentar se justificar pela lei, você está decaído da graça. Leia o livro de Gálatas, que você vai ver. A mensagem quando a mensagem não estava mais com São Pedro, e Pedro não sabia, até que ele reconheceu que Deus não estava mais tratando com ele, estava tratando com Paulo. E aí é onde a igreja ignora. E quando a igreja primitiva se reuniu, porque quem trouxe o problema foi a multidão mista. Eles se batizaram, eles foram justificados, santificados, falaram em línguas, mas tentando introduzir o judaísmo para dentro da igreja.
É como as pessoas tentando introduzir o pentecostalismo dentro dessa mensagem. Quando o irmão Brana disse, não traga nada de lá. Nada, largue tudo. Aqui é tudo novo. Quando Israel entrou na terra, logo cessou o maná. O maná logo cessou. Eles começaram a comer das novidades da terra. Não precisava mais de maná. Quando você chega na terceira etapa, o batismo do Espírito Santo, não é mais necessário. Aquela mensagem da igreja da primeira e segunda etapa do deserto, não é mais necessário aquilo. Agora aqui é tudo novo, só que na terra prometida era um lugar de guerra. A terra prometida não é o milênio, paz, é guerra. Aí é quando você recebe o batismo do Espírito Santo. Você pode ver que tinha algumas guerrinhas com os amalequitas, lá no deserto. Lá no deserto, aquela multidão em tendas, em adoração. Eles estavam adorando a Deus. Mas Deus tinha dito lá no início para Moisés que eles não iam entrar na terra. Deus ia matar eles lá no início. Moisés se colocou na brecha. E por causa da oração de Moisés, Deus não os matou. Mas quando chegou em Cádiz Barneia, o trono do juízo, Deus exterminou com eles. Fez eles voltar novamente a rodear o Monte Sinai. E aquela nova geração, seus filhos, entraram na terra. Vamos ler aqui, na mensagem a ele ouvir. Observe, 89. Logo que surgiu a primeira pontada supernatural, Pedro era exatamente como o mundo de hoje. Logo que o sobrenatural foi feito, o grande milagre foi realizado, bem, exatamente como nos dias de Moisés. E lá havia uma multidão mista. Moisés foi até o Egito. Quando ele foi até lá embaixo, o que aconteceu? Ele fez alguns milagres, que nós relatamos. E quando ele os fez, o crente e o incrédulo, todos se juntaram. Porque milagres estimulam as pessoas. Curas. Eu vou dizer uma coisa. Se você está firmado por causa de cura, por causa de milagre, cedo ou tarde essa sua casa espiritual vai se desabar. Que a casa tem que ser feita na rocha, na revelação. Não na areia, na terra, sem fundamento, baseado em milagres, em curas. Isso é muito bom, mas você não pode servir a Deus por causa disso. Porque cedo ou tarde você sai, você se escandaliza, você se perde, você vai descobrir que você nunca nasceu de novo, nunca teve uma experiência com Deus. E lá havia uma multidão mista que foi com eles. E aquela mesma multidão mista poluiu o arraial. Amém? Não tentando ser ignorante, mas o quê? Foi aquela mesma coisa que arruinou Israel em sua marcha. Era aquela multidão mista. E se aquilo não for o mesmo tipo de hoje, então eu não sei, uma multidão mista. Agora, chega aquela hora que Deus tem que separar.
Quando Deus começou a criar, ele teve que fazer separação. Deus, ali em Gênesis, primeiro ele separa a luz das trevas, né? E ele vai se separando. E aqui, crentes e incrédulos misturados, os leva à igreja, contanto que venham e sejam batizados. Isso é tudo que é necessário. Irmão, você tem que estar morto antes de ser enterrado. Multidões mista. Você vai entrar na água um pecador seco e vai sair apenas um pecador molhado? Você nunca vai seguir e entrar e deixar Deus trabalhar na santificação em sua vida para te encher do Espírito Santo, te selar a sua alma. Ninguém sem o Espírito Santo vai no rapto. Pedro ficou todo emocionado. E ele disse rapidamente, logo que ele viu o sobrenatural, ele disse: façamos aqui 3 tabernáculos. Ele está se referindo ao Monte da Transfiguração. Pedro viu Moisés, viu Elias, viu Jesus transfigurado. Era o sobrenatural. Então vamos fazer aqui 3 tabernáculos. Uma organização, uma denominação, sem saber o que estava falando. Às vezes a gente faz coisas sem saber. A gente tropeça, a gente erra. Ele nem sabia o que é que faz um homem sem o batismo do Espírito Santo. Pedro não tinha ainda. Ele foi revelado, mas não tinha o batismo do Espírito Santo. Então, rapidamente, a mesma coisa que Lutero fez, a mesma coisa que Wesley fez, a mesma coisa com nossos irmãos pentecostais, e que todos nós fizemos. Nós faremos isto pentecostal, isto pentecostal e isto pentecostal, faremos nossa organização. E bem, estes crê que ele virá em um cavalo branco. Bem, nós não, cremos que ele virá em uma nuvem branca. Já formaram o grupo aí. Vamos apertar o play. Outros, não, nós vamos só ouvir e vamos pregar. Vocês já estão formando o grupo. Já estão fazendo coisa que vocês não estão entendendo. Eles não tinham poder nem para expulsar um demônio lá no pé do monte. Mas já estavam querendo fazer uma organização. Façamos aqui um tabernáculo para Moisés, outro para Elias, um tabernáculo para ti, Jesus. Olha o profeta aqui, ó. Então, deixa-os ir. Eles não são dos nossos. Está você, o sobrenatural sendo feito. Aí vem o desprezo, vem a separação. Irmão sai da igreja. Não receber o batismo do Espírito Santo. Não receber o perfeito. Não descer ao Pentecoste. Então, aqui veio o Senhor e deu alguns dons, e enviou alguns homens. Há não muito tempo atrás, nosso agradável irmão Tommy Osborne, irmão Robert, falando de Oral Robert, e alguns deles. E quando eles saíram e o sobrenatural começou a surgir, eles simplesmente não puderam permanecer em suas organizações e seguir em frente. Quando o sobrenatural vem, você tem que deixar esses grupos. Primeira coisa que você sabe, eles tiveram que ir fazer para eles uma chuva seródia e uma chuva temporã,
E uma chuva dentro e uma chuva fora. Oh, que coisa, chuva, 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 o que é isso? O sobrenatural está sendo feito. E uma multidão mista começa. Isto é correto, isso esteve nos dias do irmão Brana, essa multidão mista também seguiu. Viu que ele cita lá Oral Roberts, Tommy Osborne. Eles viram o sobrenatural. Você nunca ouviu que eles foram lá pedir para o irmão Brana batizar eles em nome do Senhor Jesus Cristo? Nunca! Eles se foram. Eles foram como os discípulos de João. Quando encontraram Paulo, 20 anos depois do Pentecoste, Paulo perguntou: recebeste o Espírito Santo desde que vocês creram? Nós nunca ouvimos falar que existe. Eles apenas foram batizados no batismo de João, mas não ficaram para o culto da tarde, que João falou, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eles não viram essa parte da mensagem, ouviram só uma parte. Estavam lá numa igreja de 12 varões, fora as mulheres, crianças, e um grande advogado entre eles também, que cria que era Apolo. Aí Paulo, passando por todas as regiões, chegou a Éfeso e os encontrou ali. E eles eram quem? Discípulo do maior profeta que já pisou na terra, João Batista, precursor da primeira vinda do Senhor. Mas eles não conheciam nada sobre o sobrenatural, o batismo do Espírito Santo. Quantos grandes homens, discípulos de William Branham, viajaram o mundo contando a história de William Branham, mas não conseguiram ver o sobrenatural aqui no Brasil no ano 2000. O avivamento da esposa no ano 2000. Qual é o avivamento? Os trovões revelados, sétimo selo revelado, novo nome revelado. O que a noiva precisa para uma fé de arrebatamento? Eles não viram. Vamos aqui mais um pouquinho. O que é isto? O sobrenatural sendo feito e uma multidão mista começa. Isso é correto. Isto agita as pessoas. Uma multidão mista vai com eles. Desde o ano 2000, uma multidão mista acompanhou a terceira puxada. Acompanhou o ministério do pastor Osmar. Uma multidão mista. Uma multidão mista na África, uma multidão mista aqui no Brasil. E o que é uma multidão mista? Incrédulos. Que se entusiasmaram com a mensagem, nunca ouviram coisa igual. Nós tínhamos ouvido o pastor Joaquim, trazendo primeira e segunda etapa. Nós lá nas denominações saímos. Depois de anos, ouvi algo que nós nunca ouvimos, que está aqui dentro desses 7 selos. Produziu a multidão mista? Claro que produziu. E eles têm que se manifestar? Tem. Entram eles na terra? Entra como Acã, buscando fama, buscando dinheiro, buscando mais gente. Acã não entrou para guerrear, entrou para roubar, para enganar. E não está na guerra, dizendo: ouve esse CD, ouve essa mensagem. Essa é a mensagem de fé de arrebatamento. A multidão mista não divulga isto. Moisés teve esses problemas, Jesus, Paulo.
Paulo teve problema com a multidão mista. Atos 20 e 29, porque eu sei isto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho. Você pode ver isso aí, Moisés falando lá em Deuteronômio. A mesma coisa, os dois escritores da Bíblia, Moisés e Paulo. Moisés disse, eu sei que depois da minha partida vocês vão se corromper. Depois da partida de Paulo, eles se corromperam. Depois da partida de todos os mensageiros, olha, depois da partida do irmão Brana, começaram a pregar e pregam até hoje que o irmão Brana vai ressuscitar, vai andar num avião, vai dar uma volta ao mundo, vai revelar 7 trovões. Quando João vem, mostra que já está revelado. Vai revelar novo nome. João vem e mostra que já foi revelado. Você vê como a igreja se corrompeu? Está essa igreja na terra? Não, estou no deserto. Eles não tiveram o batismo na alma, selo na alma. Tiveram uma sensação. O batismo na segunda esfera, no espírito. Mas eles continuam com seus próprios pensamentos, a sua memória. E ali Satanás também trabalha. E Paulo disse que entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de demonstrar com lágrimas a cada um de vós. Isso aí é o que faz cada mensageiro, a demonstrar, ensinar. Veja, o irmão Brana deixou 1.200 sermões, incluindo os 7 selos, as 7 eras, gravados. João deixou mais de uns 5.000 sermões para nós ouvir, no nosso idioma, sem precisar intérprete. Brana precisou. Um resumo das 7 eras. 45. Esta era começou um pouco depois da entrada do século XX, sendo que haveria de ser a era em que a igreja verdadeira regressaria a ser a noiva, como era no dia de Pentecoste. Sabemos que, de fato, tem que haver um regresso do poder dinâmico. Os crentes sentiram isso em seus espíritos e começaram a clamar a Deus para que Ele lhes desse um novo derramamento, como houve no primeiro século. O que parecia ser a resposta veio quando muitos começaram a falar em língua, a manifestar os dons do Espírito. Então foi crido que isto era o que, por tanto tempo se havia esperado, a restauração. Não foi isto, porque a chuva tardia só pode vir depois da chuva temporã, a qual é a chuva da primavera, ou seja, a chuva do ensinamento. Então, a chuva tardia é a chuva da colheita. E aonde estamos? Nós estamos na chuva da colheita. Não é tempo mais de semear. Esse tempo já passou. O natural explica o espiritual. Como podia isto ser a coisa verdadeira quando ainda não havia vindo a chuva do ensinamento? O profeta mensageiro, que haveria de ser enviado para instruir ao povo e converter os corações dos filhos aos pais pentecostais, ainda não havia vindo. Assim, o que foi ensinado a ser a restauração e a vivificação final para o rapto, não tinha vindo. Nisto houve uma mistura dos injustos participando de bênçãos espirituais e manifestações do Espírito Santo. Olha a mistura novamente. Então, Deus tem que enviar um profeta com uma mensagem para separar. Nesse dia não foi diferente. No século 21,
Não foi diferente. Nós tivemos a chuva do ensinamento. Hoje é um tempo de colheita. Hoje não se planta mais, não se semeia mais. É Deus chamando os seus filhos, abrindo os seus entendimentos para a mensagem, para a palavra do dia. Não é quem tem mais membro, é a luz, é quem tem a luz. A revelação. Você pensa que uma igreja grande foi lá visitar Paulo em Roma? Não. Estava condenado à morte. Foi condenado por aquilo que ele estava pregando, mas o Nero, naquele dia, o César, tinha que ouvir essa mensagem. Agora, Deus envia o seu mensageiro ali, e os irmãos implorando, chorando para ele não ir. Ele disse, eu não estou pronto só para ser preso, mas para dar minha vida pelo nome do Senhor Jesus Cristo em Roma. O diabo vem com o evangelho sujo dele e disse que foi Pedro que foi em Roma. Pedro foi o primeiro papa. Isso é mentira! Paulo morreu em Roma. Tiraram a sua cabeça. Não foi por causa de política, não. Por causa do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Você sabe o que está se arrastando hoje para dentro da igreja? Eu falei sobre apostasia, e tem mais uma mensagem para pregar sobre apostasia, sobre o aperto. Estamos prontos para o aperto? O rapto não se dará sem que primeiro haja um aperto. Ou você se une, ou fecha as portas da igreja. Será proibido fazer qualquer tipo de oração em hospital, em casa, em qualquer parte. Está a igreja pronta? Agora, o rapto se dá em um aperto. Virá um aperto. E hoje, irmãos, como diz São Paulo aos Gálatas, se mordendo, brigando por causa de membro, por causa de lugar, dizendo que a coluna de fogo já está em tal homem, já está em tal lugar. Eu quero ver quando vem um aperto. Se a coluna de fogo não estiver em você, a coluna de fogo está em mim. Está nessa igreja, está em você, meu irmão. Nós estamos ainda numa democracia disfarçada aqui no Brasil. Disfarçada. A crise mundial, a união, você vê que essa enchente levou o povo a se unir. O primeira e segunda etapa não estava olhando o que é que fulano pregava. Não, eles estavam tudo junto. Isso não se compara com a grande aflição que virá para a virginécia que vai ficar aqui. A nécia vai passar pela tribulação. Gente, nós não estamos numa grande tribulação, nem numa pré. Mas estamos prontos. Tempo de solidariedade. Quando há enchente, há guerras. O terreno está sendo preparado para o anticristo. Um líder mundial. Roma tem todo o ouro do mundo.
toda a riqueza está no Vaticano. Os judeus têm todo o dinheiro. Os homens mais ricos do mundo são judeus. E haverá um pacto entre a meretriz, que é a Igreja Católica, e os judeus, para solucionar os problemas do mundo. Agora, tudo isto para apertar. É o aperto. Você pensa que o aperto vai vir para a Assembleia de Deus? Para a metodista, primeira e segunda etapa? Não! É para a esposa de Cristo, esse grupinho. Enoque era um grupinho, era um homem nos dias de Noé. Veja bem, no meio de milhões, só Enoque foi raptado, que é um tipo da noiva, hoje um pequeno grupo, que tem abraçado a revelação, porque o rapto é uma revelação. Se você não abraçou o rapto, você já ficou. Se você não abraçou a revelação, você já ficou. Tem gente que abraçou Goiânia, abraçou os Estados Unidos, abraçou Franca. Veja a mensagem do rei. Você está perdido. Você tem que abraçar a revelação. Você tem que examinar se essa coluna de fogo está dentro de você. Agora você começa a ver nos outros. Você tem que ver ela em você. Como é que eu vou ver Deus no outro? Eu tenho que ver Deus em mim. Pai Celestial, muito obrigado pela exposição e o esclarecimento da Tua palavra nesse dia, e Apocalipse 10, 8 a 11. Abençoa Teus filhos em toda parte. Dê a graça, a bênção, dê o batismo do Espírito Santo. Nós te pedimos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo.